Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu acho tão maravilhoso esse versículo, traz um descanso. Olha bem, portanto agora, nenhuma condenação há, de nenhuma espécie, nenhum tipo de espécie de condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, a inclinação identifica o que há por dentro de cada um. E para aquele que inclina para Deus, não há condenação. Senhor, tome a tua palavra e fale conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu gostaria de dar podeis assentar? Nós saudamos a cada um dos nossos visitantes, de vocês que estão na internet, e que o Senhor seja com cada um de vós. Eu daria um título à nossa palavra essa noite, por certo será curta, mas eu quero que você se coloque dentro dela e que você seja beneficiado e deixe o Espírito de Deus te falar. O título seria: Ele é inocente. Ele é inocente, deixe-no ir. Se você estivesse, vamos dizer, ali no corredor da morte, na América do Norte, há muitas centenas de homens que cometeram crimes bárbaros, foram julgados e foram sentenciados à morte, seja por injeção letal, seja por cadeira elétrica, e sempre eles estão executando. Também há outros países, como China e vários outros países, existe a pena da lei da morte, né? Vamos dizer que se você estivesse no corredor da morte, como esses homens estão ali, vivendo em um suspense, não sabe que qualquer hora pode o guarda chegar e abrir a porta e dizer: chegou a tua hora. Isso pode acontecer pela madrugada, pela meia-tarde, qualquer hora, qualquer dia, qualquer instante. Como que uma pessoa dessa estaria tranquilo, sabendo que a qualquer momento será sentenciado, executado, melhor falando? E se você estivesse no corredor da morte, sem nenhuma esperança de viver, já foi condenado e somente está aguardando a execução.
a qualquer momento, ela pode ocorrer. E todos os seus recursos durante o processo falharam. Todos os recursos. O que significaria para você estas palavras? Se chegasse ali o oficial de justiça e apontasse para ti, e você ia dizer, chegou a minha hora, mas ele apontasse e diria ó, este aqui é inocente. Abra a porta, deixe ele embora. Seria como um sonho, algo inacreditável. Você mesmo sabe que você era culpado e merecedor de tal sentença. Mas ali está. Ele é inocente. Deixe embora. Deixe-no ir. Irmãos, seria como um alívio. Aquilo pareceria que não é verdade, parece que não é verdade. Parece que é um sonho. Você iria perguntar, realmente isso está acontecendo? Eu ser livre? Fui inocentado? Estou em liberdade? E o procedimento da soltura começa. A pasta com os registros das culpas, ela foi tomada, é tomada. Os papéis, as provas são queimadas, são desfeitas, todas as acusações, todas as provas do crime, tudo foi zerado. As provas das testemunhas, declarações das testemunhas, todas as evidências do teu crime que te levaram à pena da morte, foi simplesmente queimadas. E você foi inocentado. Diga-me, ponha nesse lugar, como que você se sentiria? Mas o fato, irmãos, verdadeiro, é que todos estão no corredor da morte. Não da morte natural, mas a morte espiritual, a perdição da alma. Condenados à segunda morte. Todos estão no corredor da morte, porque diz a Escritura, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, não há nenhum. Mas diz a Bíblia, todos pecaram. Não tem nenhum inocente. Todos nós nascemos em pecado. Já trazemos uma natureza pecaminosa, uma tendência para a mentira, uma tendência para as coisas erradas. E vocês sabem que quando Adão e Eva deixou de seguir a palavra, nos arrastou por este caminho. Já nascemos em pecado. Viemos ao mundo
com essa tendência errada. E você olha e vê que não pode fazer nada por você que possa livrar desta situação de morte, deste corredor da morte espiritual. Mesmo procurando ser bonzinho, dar esmolas, mesmo procurando pelas obras, mas você, quando olha a Escritura, nos diz, pela graça, é que somos salvos, não pelas obras, para que nenhuma alma se glorie. E você vê que as obras não valem nada. Não é a sua bondade, não é a sua honestidade, não é o seu princípio moralista. Isso não te livra, não livra homem nenhum da condenação, do inferno, da morte espiritual. Por mais que tenha religião e mais religião, isso não tira ninguém da condenação do inferno. Não importa se seja católico, evangélico, não importa que seja espírita, muçulmano ou quem quer que seja, não há nenhum recurso que possa livrar o homem da condenação, da morte. Vamos dizer, deste corredor da morte. Não há dinheiro, não há recursos. A Bíblia diz que os recursos acabaria, porque é valiosíssima a nossa alma. Nada que você pudesse fazer possa aliviar, a tirar essa sentença de condenação. E assim é toda a humanidade, todas as raças, tribos, nações, línguas, pessoas, homens, jovens, crianças, velhos, moças, moços, ricos, pobres, sábios, tolos, todos estão na mesma situação. Todos pecaram e destituídos, quer dizer, separados, estão de Deus. E a palavra morte quer dizer separação de Deus, separação eterna de Deus. Não há nenhum purgatório para aliviar, nenhum meio para protelar. Então, é aqui onde entra o Salvador. Deus, nos diz a Bíblia, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é o que Deus tem feito. Deus tem enviado o seu Filho e vindo no seu Filho. E Jesus, ele veio ao mundo, foi gerado dentro do ventre de Maria. Foi criado aquele óvulo, fecundado. E então ele veio, o inocente, o justo, porque Deus disse, o dia que vocês pecarem, vocês morrerão. E sem sangue não há sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Alguém
teria que pagar por nossas culpas. Você não pode pagar por você e por ninguém. Ninguém pode fazer nada por ninguém. Somente Deus. Alguém teria que pagar as suas culpas, as suas dívidas. Alguém teria que tomar o nosso lugar. Porque Deus declarou: a alma que pecar, esta morrerá. O que é a morte? Separação eterna de Deus. Deus não pode conviver com o pecado. Isaías 59, verso 1 diz: as minhas mãos não estão encolhidas para não poder vos abençoar, nem meus ouvidos agravados para não poder vos ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele vos não ouça. Por isso aí entra o papel do Salvador. Deus fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Quando Isaías, aquele grande profeta de Deus, no capítulo 53, olha aqui o que nos diz as Escrituras, falando do Cristo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ali estava o Cordeiro de Deus, Jesus. Não tinha aparência, não tinha formosura. Ele mesmo disse: as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho aonde pôr a minha cabeça. Mas ali estava o meio que Deus proveu para nos reconciliar com ele. Por isso nos diz as Escrituras: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, pelos nossos pecados. Por isso ele foi
morto. Foi ele atingido. E pusera a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, quer dizer, há uma vida que fala por você ali. Verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isto é, o profeta nos mostrando a providência de Deus para o resgate do ser humano, das almas. Por isso, Paulo, de uma maneira gloriosa, ele diz: não há condenação. Olha bem, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Imagine você no dia do grande juízo. Milhões e milhões, bilhões de pessoas. Todos terão que comparecer. E a Escritura diz que o juízo será sem misericórdia. Deveu, tem que pagar. E quem é que não tem dívida, não tem pecado, não tem falha? Irmãos, e por isso a Escritura diz que muitos estarão chorando e rangendo seus dentes de dor. E assim, irmãos, chegará a hora, cada um será julgado. Essa vai ser a maior reunião de todas. Cada um será julgado. Os livros se abrirão e cada um será julgado pelo que está ali. A história da sua vida. Mas, quão maravilhoso é saber que não há condenação, quer dizer, não há juízo, não é preciso ter medo, não é preciso ter receio, para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele se fez pecado por nós, não pecador, mas pecado, tomou sobre si os nossos pecados. E Deus fez recair sobre ele todas as nossas culpas. Agora, o que nós fizemos? O que você fez? O que é que eu fiz para merecer isso? Nada. Outra pergunta: por que é que ele fez isto por nós? Somente temos uma resposta: porque Deus nos amou de tal maneira. A única coisa que nós temos que o homem tem que fazer, é só isto, é aceitar o sacrifício.
é aceitar o sacrifício que foi feito. É como se você, vamos dizer, devesse R$1 bilhão. Não há como pagar. Não há maneira. Mas viesse alguém ali e pagou por você. Você já não é mais um devedor. E assim os nossos pecados já não somos mais culpados, porque alguém veio e tomou o nosso lugar. É a grande maravilha do Evangelho. É que Ele se fez pecado por nós e pagou, derramou seu sangue, deu a sua vida como preço pelo nosso resgate. Por isso Pedro diz que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não com ouro e nem prata, mas com sangue precioso. Aleluias! A única coisa que tivemos que fazer foi isto: aceitar o sacrifício, aceitar o que Deus fez por nós. Mas, pastor, isso é tão simples? Sim, irmãos, a salvação é simples. O homem é que complica ela. Vocês recordam da história de Abraham Lincoln, quando perdoou aquele homem que ia ser fuzilado no outro dia? E o amigo deste homem correu e conseguiu chegar até o presidente Abraham Lincoln. E é notório a bondade de Abraham Lincoln. Oh, excelência! Eu tenho um amigo, ele vai ser condenado. Foi condenado, será fuzilado amanhã. Eu o conheço desde criança, somos amigos. Na verdade, ele fez. Mas ele é um bom homem, ele não queria fazer aquilo. Só o Senhor pode perdoar. Abraham Lincoln pegou um papel e escreveu: não mate este homem. Escreveu o nome do homem. Eu perdoo, Abraham Lincoln. E o amigo correu e foi até lá na cadeia. Entrou no quartel, chegou até ali diante do amigo, feliz, e disse: olha, você não vai ser mais fuzilado, você não vai ter que morrer. Eu tenho aqui em minhas mãos o perdão do presidente. Eu falei com o presidente e ele escreveu aqui, perdoado, e só ele que poderia perdoar. E o amigo olhou, desconfiado, e disse: ora, você é o único amigo que eu tenho desde criança, e agora nessa última hora você vem me zombar na minha cara, dizendo que falou com o presidente, que o presidente deu perdão. Ora, já fui sentenciado, serei fuzilado amanhã pela manhã. Isso é mentira. E o homem, por mais que insistisse, a verdade é que ele virou as costas, o condenado, e não quis ouvir, quer dizer, não aceitou. E no outro dia, de manhã, foi fuzilado. E como matar o homem a quem o presidente perdoou, a Suprema Corte Americana teve que julgar o caso. E a decisão foi: não há perdão para quem não aceita o perdão. É a mesma coisa. Não há salvação para quem não aceita a salvação. Por isso nos diz ali Isaías, que ele levou sobre si o pecado de muitos. Como eu gostaria que estivesse escrito assim: ele levou sobre si o pecado de todos.
Mas por que não de todos? Se a morte dele pode salvar a todos. É porque nem todos dizem: eu aceito, eu quero, eu creio. Porque aquele homem que rejeitou o perdão do presidente, ele disse: ora, se fosse mesmo o presidente, você teria um papel timbrado, carimbado, com os carimbos da presidência. Não papel de embrulho aí em qualquer lugar, papel comum. E assim a salvação de Deus, ela é tão simples, que as pessoas não aceitam. Porque ela é muito simples. Parece muito fácil. Então, amados, mas a todos quanto receberam, diz a Escritura, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Tudo depende da aceitação. Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você olha o que aconteceu nos dias de Moisés. As pessoas pecavam murmurando e Deus mandou umas cobras encantadas, vamos dizer, e não havia recurso para salvar uma pessoa que fosse picada. Por isso as pessoas chegaram a Moisés e disseram: pecamos, peça para Deus tirar isto do nosso meio, essas serpentes ardentes. E Deus simplesmente disse para Moisés: faça uma serpente de bronze, ponha na haste, aí na ponta de uma vara, levante ela, e qualquer um que for picado, traga-o aqui na frente, e basta olhar. Quer dizer, crendo, olhar crendo, não olhar duvidando. Porque há muitos que têm a Bíblia em casa, conhecem, mas olham descrendo. Entende? Não crê para si. Então, traga essa pessoa aqui diante e ele sarará. Deus pôs a promessa ali sobre aquela serpente de bronze, que é um tipo do pecado sendo julgado. E Jesus diz: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Os nossos pecados foram julgados em Cristo. Então, se você estivesse, vamos dizer, naquele arraial, e você fosse picado, o que faria? Os amigos, parentes, rapidamente lhe tomaria e levaria você diante daquela serpente de bronze. Você somente teria que olhar crendo, mostrando que você aceitava a promessa. E pronto, estava livre do veneno mortal. Viveria. É a mesma coisa. É olhar para Cristo. Quando perguntaram ao carcereiro, a Paulo, o carcereiro perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Mombrana diz que, ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Não o que eu devo deixar de fazer para ser salvo. Qual foi a resposta de Paulo? Simples: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Mas hoje vamos chegar e dizer: olha, deixe de beber, deixe disso, deixe daquilo. Ora, não é isto que ele perguntou, mas ele perguntou: o que eu devo fazer? Então, olhe para Cristo. É a graça de Deus, é o favor de Deus, porque Ele julgou nossos pecados.
Por isso disse o apóstolo: não há condenação. Eu quero que esta palavra, Deus ponha ela na tua alma. Não há condenação para aqueles que estão, quer dizer, aqueles que se uniram a Cristo, que tomou a Cristo em seu lugar, tomou a Cristo como seu Salvador, como aquele que pagou as suas dívidas, levou sobre si os seus pecados. Aqueles que estão em Cristo, não há condenação. E Paulo diz que não anda segundo a carne. Ninguém pode estar em Cristo e andando segundo a carne. Você pode dizer: eu creio. Mas a verdadeira fé é confirmada pelas suas obras. Você crê, então você age como você crê. Se o homem cresce naquele papel do perdão do presidente, ele simplesmente tomaria e agiria e confessaria que ele foi perdoado e se alegraria e sairia da frente do pelotão de fuzilamento. Ele tinha que provar. E você prova que você está em Cristo. De que forma? Por um Espírito somos batizados em um corpo. É o corpo de Cristo. É a sua igreja. É ela que não será condenada. Como pertencer a este corpo? Por um Espírito. Ser batizado nesse Espírito. Agora, ninguém pode ser batizado nesse Espírito andando segundo a carne. Ninguém. Ai, irmão Febrônio, eu creio, eu aceito. Amém, graças a Deus. Você se inclina ou para as coisas de Deus? Ou, irmã, você está inclinada para as coisas do mundo? Ainda anda segundo o mundo, em suas vestes apertadas, curtas. Como é a sua vida, meu irmão? Você tem, como é os seus pensamentos? O anjo disse ao profeta: diga a eles que seus pensamentos na terra falam mais alto do que as vozes diante de Deus. Fala mais alto. A altura que eu estou falando aqui, os meus pensamentos no céu fala mais alto do que minha voz aqui. E o teu olhar? Então vejamos que não se pode estar em Cristo e andar segundo a carne. Porque a Bíblia nos diz: não há condenação para os que estão em Cristo e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, quer dizer, para os desejos carnais e pecaminosos, para a mentira, para a vaidade. O que tem uma cristã? Está se pintando. Você não é uma filha de Jezabel. Você tem que reconhecer que você é uma filha de Deus. Não uma filha de Jezabel. Você é um filho de Deus.
Então ande como filho de Deus, faça o teu melhor, dê todo o teu coração a Deus, porque esta obra é resultado justamente do que Deus tem feito por nós. Você está tão agradecido, de um modo tão profundo, que você procura dar o seu melhor, não porque você é obrigado, não, mas por prazer, porque primeiro Ele me amou, porque primeiro Ele se entregou por mim, Ele fez tudo por mim. Então, o que eu posso fazer? Render a Ele. Se render a Ele como aquela escrava que foi comprada, e o jovem disse: olha, eu comprei a tua liberdade. E ela disse: então eu quero te servir voluntariamente. Você tem que ser um crente voluntário. Não é aquela coisa fabricada, que a mãe tem que estar ali, o pai tem que estar ali, e moendo, e forçando, e ajeitando o pastor. Não, irmãos, a obra da salvação dentro de você, em sua alma, ela te leva a um nível de gratidão a Deus, que o que você faz é em consideração pelo que Ele tem feito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pensa, passar da morte para a vida. Conta o irmão Branham daquele rapaz que matou o filho do rei. E foi procurado o assassino, foi encontrado, foi preso. E todos sabiam qual era o fim daquele homem. Matou o filho do rei, o herdeiro do trono. E o rei teve um desejo de falar com ele. E o rei desceu até ali, naquele lugar onde o rapaz estava preso, sem comer, sem beber, com os olhos inchados, os lábios, os olhos inchados, tanto chorar. Daí o rei chegou e disse: ponha-te de pé. Ele se pôs. Eu quero saber por que é que você matou o meu filho. Que mal ele te fez para você matá-lo de uma maneira tão sem misericórdia? Daí o rapaz disse: olha, eu o matei por causa que eu tinha inveja dele. Por causa da inveja. E eu estou chorando isso aqui, nessa situação. Eu mereço a morte. Mas se eu estou chorando, não é com medo de morrer. Eu mereço morrer. Mas é que eu tenho, é um sentimento que eu tenho, um remorso, de ter matado um homem tão verdadeiro, tão sério, como o teu filho. Ah, o rei virou os calcanhares e saiu. Dali um pouco, estenderam um tapete desde a porta da prisão até ali onde estava o rei. E o rei disse: venha, solte ele. Como diz, ele é inocente, deixe-o vir. De hoje em diante, você vai ocupar o lugar do meu filho. Venha, meu filho, vamos para casa. Isso foi o que Deus fez. Quando nossos pecados mataram o Filho de Deus, mas temos um sentimento
porque eu cometi isso, porque eu fiz isto. Há um ressentimento contra isto, pelos nossos feitos. Porque o cristão não peca por querer pecar. Mas é um acidente. Então há esperança. Concluindo, eu quero dizer como Deus, quando deu as terras às tribos de Israel, Ele mandou guardar aqui e acolá, em várias tribos, certas cidades chamadas como? As cidades de refúgio. Elas seriam para as pessoas que acidentalmente, vamos dizer, cometesse um grave erro, mas sem querer. Vamos dar um exemplo. Trabalhando de pedreiro ali, ele deixou cair um tijolo sem ver e bateu na cabeça do colega lá embaixo e matou o colega. E a lei dizia, dente por dente, olho por olho. Ele deveria ser morto. E os familiares do morto, então, iam buscar vingança. Era um direito. E aquele homem corria para a cidade de refúgio. E quando ele entrava por aquela porta, ele estava livre. Seu caso seria ouvido, seria julgado. Se ele fez aquilo por querer, ele seria entregue à vingança dos familiares do morto. Mas se aquilo foi algo que ele não queria fazer, não estava nele isto, então ele era inocentado. Ele teria que viver ali naquela cidade. E isto é um tipo de Cristo. Porque a salvação, ela é para aquele e aquele que peca, pecou, mas no fundo não quer viver essa vida de mentira, de adultério, de infâmia, de blasfêmia. Para essas pessoas, há esperança. Aleluias por isso. E um dia todos nós vivemos desta maneira. Mas descobrimos a cidade de refúgio e não era o nosso desejo viver da maneira como vivíamos. Por isso, irmãos, a remissão. Por isso a cruz fala por nós. Não há condenação. É tudo que eu posso segurar. É nesta promessa. À medida que eu vejo minhas forças se indo, minha pele se tornando flácida, eu sei que o tic-tac do relógio vai fazendo com que o nosso tempo de vida diminua aqui na terra. No que é que eu posso me agarrar? No que é que você pode se agarrar? Me conta. Eu tenho uma religião. Eu tenho umas doutrinas. Eu tenho boas obras. Não, irmãos, não é isto. Somente a cruz de Cristo, o Calvário, é que fala por nós. É nisto onde está a minha fé. É na obra consumada por Cristo ali no Calvário. Não é no que eu sou, porque nada sou. Não a minha confiança não está
como diz o profeta, nas pessoas com as quais me associo, não está depositada em nenhuma virtude própria, porque não há nada, não temos nada, mas unicamente na obra consumada ali no Calvário. É nisso que eu me descanso. E é nisso, quando eu penso, e vocês também, por certo, pensam, quantos queridos já foram antes de nós? E que tranquilidade, quando chegou aquela hora, descansados, tranquilos, ali é onde você saberá, vale a pena ser crente, vale a pena confiar, aleluias, confiar no Calvário. Irmãos, não há condenação para os que estão em Cristo. Fiquemos de pé. Feche seus olhos. Você está em Cristo? Você tem aceitado Cristo como seu Salvador? E você vive como salvo? Você vive para as coisas espirituais? Se inclina para as coisas espirituais? Então não há condenação. Ele veio justamente para nos livrar da condenação. Agora há entre nós alguém que queira dar a sua vida para Deus? Você tem vivido distante de Deus, dado as costas para a chamada de Deus? Para viver uma vida com Cristo? Ou mesmo você, meu irmão e irmã? Eu lhe chamo para que você venha viver uma vida virtuosa, mais cristã, mais cristão. Alguém que ainda não aceitou a Deus em sua vida como seu Salvador? Eu te recomendo que aceite-o. Você levantaria, se você deseja aceitar a Cristo como seu Salvador, você levantaria a sua mão e diria: pastor, ore por mim. Alguém queira fazer a sua decisão? Não faça como aquele preso que rejeitou o perdão do presidente. Deus te perdoa de todo o pecado. E aquelas sentenças, aqueles registros, provas de teus erros, se tu aceitares a Cristo, eles são tomados e são jogados no lago do esquecimento. A porta está aberta se você quer fazer a sua decisão. A salvação é individual. Queridíssimo Pai, estamos todos diante de Ti. E eu peço que o Senhor possa falar em cada coração e que cada um sinta segurança, ó Deus, de que está livre, que foi perdoado, foi salvo da perdição, foi salvo do inferno, salvo da condenação. Pai,
Traga esta certeza em cada coração e faça com que cada um se incline para Ti, Senhor, e traga as suas obras de um salvo. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que temos Te decepcionado. Encha-nos do Teu Espírito e mantenha-nos à sombra de Tua cruz. Fortaleça cada irmão, cada irmã, cada mulher aqui, cada homem, moço. Possa, ó Deus, estar realmente comprometidíssimo com esta obra que o Senhor tem feito. E que eles possam, Senhor, viver tão somente para Ti. Minha jovem, meu irmão jovem, seja quem for, se você está olhando ainda para as coisas lá de fora, eu te recomendo, feche seus olhos e ouvidos e o seu coração para as coisas lá de fora, as coisas erradas, e abra para as coisas de Deus. Arrependa-te e tome uma posição, cuide da sua vida espiritual. Lembre-se disto. Um dia você vai agradecer por esse posicionamento, ou você irá arrepender tardiamente. Por isso nos diz a Escritura: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, hoje, não ontem nem amanhã, é agora, não endureçais os vossos corações. Pai, dê graça, Senhor, ao Teu povo. Queremos ser encontrados diante de Ti naquele dia em Cristo. E ali, como disse Paulo, preocupado em apresentar uma igreja a Ti, sem ruga, sem mancha, sem pecado. E ele disse: oxalá suportasse a minha loucura. Quer dizer, se vocês me julgam estar louco, é por amor de vós, porque quero vos apresentar como uma igreja limpa, uma noiva a Cristo, sem qualquer culpa. Deus, abençoe os Teus filhos, ajuda cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar ainda de pé. Irmão Beto. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada.
cruz tudo já venceu e saber que dele nem se lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Uma condenação há para quem está em ti, Senhor, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Aleluia. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele nem se lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.